Este é o segundo capítulo de 2 do episódio Toda Tristeza Tem Hora para Acabar. E o subtítulo, O que vi, o que vivemos. No primeiro, a gente caminhou pela dor por dentro. A dor de quem sente, de quem luta, de quem se perde no próprio silêncio. A dor de quem tenta seguir, mas às vezes só consegue existir. Hoje a gente vira a câmera. Hoje a gente fala da dor por fora, do que a gente vê, do que a gente carrega quando ama alguém que sofre. Meu nome é Adelino Fernandes, sou psicólogo clínico e neste capítulo eu quero partilhar algo que não é só técnico, é humano, é cotidiano, é vivido. Porque a depressão não é só de quem sente. Ela atravessa famílias, amizades, casamentos, instituições, igrejas, trabalhos e atravessa também quem tenta consolar, quem tenta ajudar, quem tenta permanecer. Às vezes quem cuida se desgasta em silêncio. Às vezes quem ama cansa. E isso não é falta de fé, nem falta de amor, nem falta de força. É só o peso real de estar ao lado de alguém que está lutando para não desaparecer de si mesmo. E é isso que a gente vai tocar hoje. A dor de quem vê, a dor de quem tenta, a dor de quem sustenta o outro quando o mundo pesa. Porque tem dias em que parece que o mundo continua, mas a gente fica parado. Tudo soa mais lento, mais opaco. A tristeza muda o ritmo, a cor, o corpo. E quando o tempo não passa, é o coração que pede socorro. Agora sim, vamos entrar no que eu vi e no que nós vivemos. É a presença que fica. Às vezes, a gente percebe primeiro. A pessoa vai se apagando devagar. Fala menos, espera menos, deseja menos. E a gente tenta puxar, levantar, animar, mas nada parece alcançá-lo. É duro ver alguém que a gente ama desaparecendo por dentro. E dói, porque uma parte da gente também vai apagando junto. A gente quer tanto ajudar que às vezes machuca. Insistimos, cobramos, pressionamos, mas quem está no fundo do poço não precisa de cobrança, precisa de companhia, de alguém que diga: eu estou aqui mesmo que você não consiga sair agora. Eu acredito mesmo que você não consiga acreditar agora. Às vezes, a melhor coisa a se dizer é nada, é só estar. O amor não precisa sempre ter resposta. Às vezes, ele só precisa ficar. Se o que eu estou dizendo faz eco aí dentro, não sai agora. Permanece comigo até o fim. Tem dias que é bem aqui, nesse ponto, que alguma coisa começa a mudar. Se puder, se inscreve, curta e, sobretudo, compartilhe. Isso ajuda a levar essa palavra para outros que talvez estejam precisando. Porque esse projeto existe para isso, para lembrar que quem sente dor ainda está vivo e merece ser escutado e pode ser ajudado. As dores ouvidas no consultório, a dor em mim. Eu já estive do outro lado, cuidando de quem sofre e precisando muito de cuidado também. A depressão também alcança e cansa quem tenta ajudar. Ela não dá em poste. Precisamos entender e absorver isso com leveza e gentileza. A gente precisa aprender a pedir ajuda, mesmo sendo o cuidador. Sigmund Freud, médico e psicanalista, dizia que saúde é amar e trabalhar. Talvez seja isso mesmo, colocar amor no que fazemos e cuidado em quem amamos.
Quando um dos dois falha, a alma adoece. Se você está sofrendo, ou se alguém ao seu lado está, procure ajuda profissional. Psicólogos, psiquiatras, grupos de ajuda. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não está sozinho. E não é fraco por pedir ajuda. A dor de quem vive uma depressão é real, mesmo quando não aparece em exames, nem se vê no rosto. É uma doença que não sai em raio-x, nem se revela numa tomografia, mas está ali, no corpo, na alma, na energia que esgota. Muitos ainda não entendem e por isso julgam. Outros acreditam, mas não sabem como agir. É importante perguntar, ler, escutar pessoas esperançosas que vivenciam essa doença, aprender sobre o que o outro está vivendo. Os familiares e amigos podem ajudar muito, mas também podem empurrar para baixo sem perceber. Por falta de escuta, por desespero, por amor mal traduzido. E não é sobre culpa, é sobre presença e aprendizado. Quem cuida também precisa de cuidado. As famílias, as igrejas, as escolas, os governos, todos deveriam aprender a acolher. Há quem passe anos esperando ajuda, há quem desista no meio do caminho. Mas sempre há o que fazer e quase sempre começa com o mesmo gesto: escutar com paciência e acreditar no que o outro sente. Como ajudar quem está em silêncio? Nem sempre quem ajuda precisa saber. Às vezes, só precisa permanecer, sentar-se ao lado de quem não fala e deixar o tempo dizer. Escutar sem querer consertar, acolher sem receita nem pressa, porque há dores que não se explicam, mas pedem ternura, não promessa. Ajudar não é empurrar para frente, é caminhar junto, devagar, mesmo quando o passo do outro parece não se levantar. Não diga força, ele já tenta. Diga, estou aqui, e cumpra o que diz. Às vezes, só a presença calma, o que nenhuma frase condiz. Lembrar do remédio sem cobrar o sorriso. Abrir a janela sem exigir o sol. Convidar para uma volta leve e respeitar o não, que consola e acolhe. Cuidar é também se cuidar. Saber que o amor cansa, mas ensina. Quem cuida também precisa de colo, porque o colo é ponte divina. Não minimize o que não entende. A dor invisível também é ferida. Não culpe o outro nem a si mesmo. Culpa adoece, escuta dá vida. E se o medo vier forte demais? Busque ajuda, não demore a pedir. Profissionais, amigo, fé, tudo que ajude a seguir. Porque quem vive a tristeza precisa de quem acredita. E quem ajuda também precisa reconhecer que não sabe tudo, mas ama o bastante para não desistir. Muita gente tenta dar nome à dor do outro e às vezes, sem perceber, fere ainda mais. Tem quem diga é falta de Deus. Mas a fé não é explicação, deveria ser amparo. Que a gente aprenda a cuidar sem julgar e a ouvir antes de falar. A depressão tem muitas formas, mas todas pedem escuta, paciência e humanidade. Falar, nomear, contar é uma forma de curar. A palavra cura, onde o silêncio isolava. Se o título, o dito deste episódio é "Toda tristeza tem hora para acabar", e o avesso do dito desta semana é sobre algo tão importante como a depressão, eu me dou o direito de deixar 4 avessos
referente a esse título. Nem toda tristeza acaba, mas pode toda tristeza mudar. E quando muda, a gente recomeça junto com ela. Porque há tristezas que não passam, mas é a gente que passa por elas. E podemos voltar diferentes, melhores. Nem toda tristeza tem hora para acabar, mas toda tristeza tem um sentido que o tempo revela. E, às vezes, o milagre é continuar. A tristeza não vem para nos parar, ela vem para nos mostrar onde dói e onde ainda há vida pedindo cuidado. E talvez seja aí, nesse ponto, que a esperança volta a caber dentro do corpo. Se esse episódio tocou em algo importante para você, compartilhe. Às vezes é num vídeo como esse que alguém encontra o primeiro passo para voltar a viver e não desistir da vida. No próximo, o avesso do dito, estaremos aqui, se e somente se a vida nos permitir. Não se esqueça, fica bem, tudo passa.